orar, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Agradecemos pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir tocar os nossos corações profundamente para nos trazer quebrantamento e crescimento espiritual. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos estudar sobre os milagres de Jesus. Estamos fazendo uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. Já vimos algumas vezes, ou podemos dizer várias vezes, a importância de se estudar os milagres de Jesus, que é para relembrarmos cada vez mais, reforçarmos o poder que ele tem de realizar grandes feitos e assim, podemos dizer, aprimorar a nossa fé, ou seja, para que nós sejamos mais confiantes em Deus, relembrando todos os milagres que ele realizou no passado, ou pelo menos uma boa parte, não todos, com todos os detalhes, mas uma boa parte, para trazer à nossa memória o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode fazer grandes coisas. Se ele fez assim no passado, ele pode fazer também em nossas vidas hoje, se assim ele quiser. Então nós vamos hoje dar continuidade a partir do milagre que ele realizou quando ele secou uma figueira. Mateus capítulo 21, Mateus 21 e 19. Vamos ver o 18 também, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, esse é o Jesus em quem nós cremos, né? Ele tem poder, nós já vimos sobre as águas, quando ele acalmou a tempestade. Ele teve o poder de transportar um barco de maneira rápida, né? Fazer com que ele fosse deslocado em alta velocidade, podemos dizer assim, rapidamente. Ele tem poder sobre os ventos, que até as pessoas ficaram admiradas quando ele acalmou aquela tempestade, perguntaram o que é isso, né? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E vemos aqui ele tem poder sobre as árvores. Ele disse para aquela figueira secar e ela secou imediatamente. Então já pensou você olhar para uma árvore que está ali verdinha e de repente você vê ela secando de uma vez? O Senhor Jesus Cristo ele tem poder para fazer isso também. Ele realizou esse milagre. É algo surpreendente, chocante. Você vê uma árvore ali verde e de repente ela está totalmente seca. Quem presenciou esse milagre pôde sentir mais o impacto do que nós hoje apenas ouvindo, né? Mas tente visualizar em sua mente uma árvore verde e no estalar de dedos ela mudar totalmente o seu estado, a sua condição. Ele realizou também esse milagre. Vamos observar um outro milagre que ele realizou em Lucas capítulo 22. Lucas 22 e verso 47. No momento lá da traição de Judas. Lucas 22 e 47 diz: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Lembrando, irmãos, que esse beijo não era um beijo na boca, viu? E algumas pessoas podem usar esse texto e dizer: olha, Jesus era homossexual, tá vendo? Ele beijou Judas. Havia no tempo dos judeus um tipo de cumprimento, de saudação, que eles chamavam de ósculo santo, que era um beijo no rosto, na bochecha, que eles davam um dos outros. Então esse beijo era o beijo do ósculo santo, do cumprimento deles, da saudação deles. Não era um beijo, podemos dizer assim, homossexual, de beijar um homem na boca do outro, certo? E nós não vemos isso na Bíblia como algo autorizado, certo? A se fazer. Quem quiser fazer, aí cada um vai prestar conta com Deus, nós não temos nada a ver com a vida dos outros, né? Nós só podemos ensinar o que a Bíblia nos orienta. Então, só para deixar claro,
se alguém um dia abordar vocês dizendo, olha, Judas beijou Jesus, né? Então os homens podem se beijar, né? Não na boca, não um beijo amoroso, certo? Aqui não era um beijo na boca, um beijo amoroso, não. Era um beijo de saudação, um beijo no rosto, né? Na bochecha. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, uma outra cura aqui que Jesus realizou, um milagre, né? A orelha do servo do sumo sacerdote, que em outro texto chama ele de Malco, foi totalmente restaurada, né? Um dos servos do Senhor Jesus, Pedro, puxou da espada, cortou a orelha, Jesus foi lá e curou, colocou de volta no lugar. Você já pensou? Uma orelha cortada e Jesus ir lá e coloca no lugar de volta? Algo que nos nossos dias teria que passar por uma cirurgia, uma plástica, um negócio todo, o maior procedimento, Jesus vai lá e coloca no lugar e volta a ser o que era antes. Então, Jesus ele fez também esse milagre. Vamos observar o que ele fez também para os mensageiros de João Batista. Quando João Batista mandou mensageiros falar com Jesus o que ele fez. Lucas 7 e 18. Lucas 7 e 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois dos discípulos do próprio João, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Lembrando que esse João aqui não era João o apóstolo, era João Batista, certo? Então, João Batista tinha discípulos também. E aí ele enviou dois para perguntar ao Senhor Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Na palavra de Deus, nas profecias, estava sendo prometido um Messias, o Filho de Deus, que viria ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Então João Batista queria saber se era ele. Quando os homens chegaram junto dele, junto de Jesus, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Observe que em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Aqui nesse momento ele deu vista a muitos cegos. Você observa que em algum momento Jesus, para curar, ele foi lá, cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos, né? Mandou lavar no tanque, aquele negócio todo. Aqui não, ele realizou muitos de uma vez. É como se ele dissesse só assim, volta a enxergar. Todos os cegos que estão aqui vão voltar a enxergar agora. E abrir os olhos. Ele tem poder para fazer isso, realizar muitos milagres de uma só vez. Curar várias pessoas da mesma enfermidade ou de enfermidades diferentes de uma só vez. Ele tem poder para fazer isso. E ele fez isso aqui na presença daqueles discípulos de João Batista. Vamos observar que ele também curou várias enfermidades diferentes. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4 e 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, Jesus, como ele tem o poder de curar, ele realizou vários milagres, curou várias doenças, vários problemas também, como a questão do endemoniado, né? Então, vários endemoniados ele também curou. Observe que
essas pessoas hoje que dizem que têm o poder de cura, eles não fazem assim, vamos dizer, na surdinha, né? De chegar lá e saber, eu tenho uma pessoa lá, fulano tal, que está doente, eu vou lá curar. Lá no hospital tem várias pessoas doentes lá, eu vou chegar lá e vou curar. E cura e vai embora. Você observa que alguns milagres que Jesus realizou, ele disse, não diga a ninguém. Ele não fazia para ser reconhecido como o curador. Ele queria autenticar a mensagem dele, que era a Bíblia, certo? Com os milagres. Era para autenticar, para que as pessoas pudessem realmente dar crédito. Porque se ele só falasse, as pessoas não iam acreditar. Como a Bíblia não estava completa ainda, não havia o Novo Testamento escrito, então ele precisava realizar alguns milagres para dar crédito à mensagem dele. E ele fazia, e ele queria dar credibilidade à Bíblia, e não simplesmente ser famoso como curador. E algumas pessoas hoje se intitulam curadores, fazem até cultos de cura, mas você não vê sendo relatado uma notícia que aquele fulano lá, o curador, que realizou um culto da cura em tal dia, em cidade fulano de tal, ele passou nos hospitais e curou a todos. Vocês já ouviram isso? Eu nunca ouvi. Se vocês já ouviram, me diga aí, porque eu nunca ouvi falar. Realizar essas curas simplesmente por caridade mesmo, por querer ver as pessoas curadas das enfermidades. Não vi. Faz para trazer glória para si, atenção para si, sobe num púlpito, faz aquela oração poderosa, né? Entre aspas. Eu tenho no nome de Jesus, eu ordeno agora, sai, né? Vai ficar curado. E você não vê as coisas realmente acontecendo, essas pessoas fazendo benefício realmente para os outros. Quer primeiro a glória para si, né? Vem primeiro a propaganda para depois realizar aquele espetáculo. Então, muito cuidado, irmãos, com essas coisas. Muito cuidado com esses cultos milagrosos, né? De curas e libertações e não sei o que mais lá, né? Vocês sabem mais do que eu aí o que tem por aí sendo divulgado, que nós sabemos que muitas dessas coisas não são reais, são apenas uma enganação. E nós precisamos estar vacinados, né, com relação a esses enganos. Mateus 14:14 diz, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Tá? Jesus estava lá, fazendo a viagem e tal. Aí desembarcou, aí viu a multidão, viu os enfermos, eu vou curar. Aí curou. Observe que você não vê isso nesses curadores de hoje. Então você pode analisar, será que esses curadores são realmente de Deus? Não estou aqui, irmãos, para julgar ninguém, né? Quem sou eu? Só estou fazendo perguntas reflexivas, para que você possa comparar o que está na Bíblia e o que alguns fazem hoje dizendo que é de Deus. Então comparem, né? E tenham o próprio discernimento de entender se realmente o que estão fazendo aí é de Deus ou não. Não estou dizendo que não é, né? Mas será que é mesmo? Se você observar como o povo de Deus agia, como o próprio Senhor Jesus Cristo agia, você vai poder discernir isso e vai poder julgar para si mesmo, não julgar os outros. Julgar a causa para si mesmo e analisar se é de Deus ou não. Se Deus é de acordo com esses episódios ou não. Será que Deus aprova esses cultos da cura? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas tem lá o espetáculo, não sei o que e tal, falando de tal, não sei de onde, vai curar. Será que Deus aprova isso? Pararam para pensar? Né? Então, observe como Jesus agia, observe como esses outros estão agindo, você vai chegar a uma conclusão. Mateus 15:30 diz, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De tantas e tantas enfermidades, né? Outro episódio, Marcos, capítulo 1, verso 34. Marcos 1 e 34.
E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Era tanto tipo de doença que nem diz, né? Cada um. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Interessante, né? Podia Jesus até deixar eles falarem. Fala, demônio, quem sou eu? E eles iam dizer, olha, tu és o bendito Filho de Deus, né? Mas ele não deixar neles falarem. Porque eles sabiam, os demônios sabiam quem era Jesus. E Jesus não queria que fosse divulgado. Por quê? Jesus queria apenas dar crédito à sua mensagem. Só isso. Não queria, vamos fazer o alarde, vamos pronunciar. Até os próprios demônios poderiam dar testemunho de Jesus. Aqui. Mas ele, fica calado, diga nada. E vocês sabem quem sou eu, né? E ele não buscava essa fama para si, mesmo merecendo toda a fama. Então, tenha muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado com essas pessoas que andam por aí dizendo que tem o poder da cura e trazendo fama para si. Cuidado, tá? Cuidado com esses milagreiros, cuidado com esses cultos cheios de coisas miraculosas que trazem glória para as próprias pessoas. Porque o próprio Jesus não ensina isso, que nós devemos trazer glória para nós. A glória é para Deus. Lucas capítulo 6, verso 17. Lucas 6 e 17. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Observe que dele saía poder. Não era uma coisa assim como se fosse forçada que ele realizava essas coisas. Era algo natural dele. Saía poder dele. Se a pessoa tocasse nele, ficava curado. Porque ele é o poder em pessoa, porque ele é onipotente, era o próprio Deus em carne. Então, observe como isso é incrível, né? Sair poder de uma pessoa, você tocar alguém e ser curado da enfermidade. Existe isso? Você observa nos curadores de hoje, nos curadores, né? A pessoa fica lá orando. Você está doente de quê? Estou doente. Há quanto tempo? Anda aí para eu ver, né? Aí faz aquele show todinho, aquele espetáculo aí. Você tem fé de ser curado? Tem. Você vai ser curado agora. Aí faz uma oração, repete lá não sei quantas vezes até a pessoa... acho que eu estou melhor, né? Foi curado, né? Jesus saía poder dele. Saía poder. Irmão, por que você está fazendo essa ênfase tão grande nesses pregadores de hoje, nesses curandeiros, nesses milagreiros? Você está fazendo tanta ênfase e comparando com o que Jesus fez. Irmãos, para a gente parar um pouco e pensar em quem eu estou acreditando, a quem eu estou dando mais crédito, à Bíblia, que o próprio Senhor Jesus estava autenticando com esses milagres, um ser que saía poder dele, de tão poderoso que ele era, só bastava as pessoas tocarem nele, não precisavam falar o que é que estava sentindo, qual é o problema de saúde, não. Se tocar nele, saía poder. E você para pensar, eu vou dar crédito a esse Jesus, ou vou dar crédito à mensagem que essas pessoas andam dizendo por aí? Não estou dizendo que você não ouça mensagens. Eu estou dizendo que você tenha cuidado quando esses mensageiros falarem algo que é contrário às Escrituras. E tem demais, né? Muitos pregadores hoje falando algo contrário às Escrituras, desfazendo da Bíblia. E aí você para e pensa, espera aí, mas Jesus é a autoridade máxima. Então eu tenho que dar crédito à Bíblia. Eu não posso apoiar alguém que está contra a Bíblia. Porque o Senhor Jesus, olha o poder que ele tinha, irmãos. Não precisava ninguém pedir nada a ele, não. É só tocar nele. Saía poder. E ele curava todos. Então, algo incrível.
Esse é o Jesus em que nós cremos. Um ser do qual sai poder. Ele é o poder em pessoa. De curar, de fazer o que ele quiser. Então nós precisamos dar crédito à mensagem dele. Acreditar no que ele falou. Vamos observar outro milagre também, foi a transfiguração, Mateus capítulo 17 e verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, né? Ele foi transformado. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, ele pode se transformar no que ele quiser e ter a aparência que ele quiser. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Aí Pedro ficou tão satisfeito, não, eu vou ficar aqui mesmo, né? Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Lembra do que eu falei ontem no culto de oração? Que a presença de Deus é suficiente, que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar de mais nada lá, lembra? Não vou precisar do meu cachorrinho, do meu gatinho, dos meus animais, não vou precisar reconhecer as pessoas, se é que vamos reconhecer ou não, esse não é o assunto, né? Tanto faz se vamos reconhecer ou não, mas isso, irmãos, não vai ser necessário. Eu reconhecer as pessoas aqui da terra, eu levar meus animais daqui para lá, isso não vai importar. O que vai importar é estar na presença de Deus. Olha o que Pedro disse. Quando ele viu Jesus glorificado ali na sua transfiguração, ele disse, bom é estarmos aqui. Vamos fazer umas tendas para vocês. Para a gente ficar aqui direto. Né? Esqueceu os outros discípulos, esqueceu tudo. Estar na presença do Senhor era o suficiente, bastava para ele. Isso só na transfiguração. Aqui na terra. Você imagine quando estivermos lá no céu. Na glória eterna, na presença de Deus. Não querer saber mais de nada da terra. Não nem lembrar, né? Se vamos lembrar ou não vamos, eu repito, nós não vamos entrar em discussão quanto a isso, né? Mas não há necessidade, é isso que eu quero que os irmãos entendam, não há necessidade de eu lembrar das coisas da terra, de eu reconhecer alguém aqui da terra. Não há necessidade disso para que eu seja feliz no céu. Não há necessidade. A glória eterna, a presença de Deus, irmãos, é muito mais importante do que qualquer ser dessa terra. É muito mais importante. Então nós precisamos aprender a estar muito contentes e satisfeitos em estar na presença de Deus. Independentemente se vamos reconhecer os nossos entes queridos, os nossos irmãos em Cristo, independente. Temos que estar atentos que a presença de Deus é suficiente. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, né? A ele ouvi, escute Jesus, dê ouvido a ele. Ouvindo os discípulos, né, ouvindo aquela voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Quem eram essas pessoas que caíram de bruços, tomados de grande medo? Pedro, Tiago e João. Podemos dizer assim que os discípulos mais próximos de Jesus, porque em algumas ocasiões ele chama esses 3, né? E João ainda era considerado o discípulo amado de Jesus. Observe que eles, quando ouviram a voz de Deus, eles caíram de bruços, tomados de grande medo. Os discípulos de Jesus, homens que andaram com Jesus, que viram aqueles milagres que Jesus realizou, tiveram medo quando ouviram a voz de Deus, né? Falando da nuvem. Aí alguns audaciosos hoje dizem assim, eu vi Deus. Meu amigo, você ainda está vivo? Você não viu Deus, não. Qual a sua reação? Não, fiquei assim, muito... Meu amigo, os homens de Deus que ouviram só a voz, caíram com medo. Não é uma coisa que você fica assim, eu quero muito falar com Deus. Nessa carne pecaminosa, você vai morrer. Lembram do povo de Israel, quando estava saindo da terra do Egito lá, que criticaram Moisés? Só você fala com Deus, nós também podemos falar com Deus. Quando Deus fez algum sinal lá para eles, o que foi que eles disseram?
Fala tu, senão nós vamos morrer. Irmãos, Deus não é de brincadeira. Ele não é um meninozinho, nem um velhinho de barba que fica lá para morrer, não. Como alguns acham que Deus é um velhinho de barba que está lá quase para morrer, né? Que não tem mais força para fazer nada. Que fica só mandando os anjos fazer alguma coisa, né? Deus, ele é o Todo-Poderoso. Só a voz dele causa medo. Medo. Porque é algo estrondoso. É algo que nos dá assim um susto de tão poderoso que é. É muito poder que nós não podemos suportar. Então, muito cuidado em acreditar nessas historinhas aí que, fulano tal viu Deus, fulano tal falou com Deus. Só se for na oração, viu? Porque ouvir a voz de Deus mesmo, complicado, viu? E aí eles ficaram com medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus. Jesus foi lá e tocou nele, dizendo, erguei-vos e não temais. Ou seja, eu estou aqui, né? Tenha calma, tranquilo, eu vou proteger vocês. Vocês não vão morrer por causa disso. Irmãos, vamos observar um outro milagre fantástico que é muito importante e essencial para a nossa vida espiritual. É a ressurreição de Jesus, um grande milagre, né? Ele ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Quem já viu um relâmpago? Vocês já viram? Já viram de perto? Já viram relâmpago de perto? Um relâmpago tem um raio, né? Um raio. Às vezes a gente tem assim, eu tenho medo do trovão. Não, na hora do trovão já passou o perigo. O trovão é só o som do raio. O perigo é o raio. Uma vez eu presenciei um raio perto. Não era tão perto, senão tinha morrido, né? Teria morrido. Mas cegou a gente. A gente vinha de caminhão na época, eu era criança. E muita chuva. E aí nós vimos aquele raiozão caindo. Olha, é um claro, é tão grande que a gente não consegue ver nada. Assim, o motorista pisou no freio, parou o caminhão na hora. Porque a gente cega na hora, você não consegue ver nada. É um claro muito grande. E olha, o aspecto era como um relâmpago. Naquele anjo. Só do anjo. Você imagina a de Deus, né? E a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos. E ficaram como se estivessem mortos. E olha que os guardas não viram Deus, viu? Foi só um anjo. Só um anjo. Ficaram como mortos. Aí a pessoa dizer que viu Deus. Eu vi Deus. E está vivo? Mentira. Não pode. Só o anjo quase mata os guardas, né? Só o anjo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então ele não estava mais lá, né? Já tinha ressuscitado como havia dito que ia acontecer. Mateus relatou isso. Vamos observar um outro discípulo que escreveu também. Marcos 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, né, que era o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, também, no Evangelho de Marcos, é relatada a ressurreição de Jesus. Um milagre surpreendente. A pessoa morrer e voltar à vida. Vamos observar no outro Evangelho também, Lucas capítulo 24.
Vou mostrar nos 4 evangelhos, para nós observarmos que há o testemunho dos 4 evangelistas com relação à ressurreição de Cristo. Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então os anjos vieram para comprovar a mensagem que Jesus tinha pregado, que ele iria ressuscitar dos mortos. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo, no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Você observa que Tomé é muito famoso, né? Por aquele que só acredita no que vê. Mas não era só ele, né? Pedro e João aqui diz, agora eles viram o sepulcro vazio e creram. Porque ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Infelizmente, irmãos, nós temos essa fraqueza, né? Muitos de nós só cremos quando vemos. E nós precisamos crer pela fé, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que não viu e creu. E o justo viverá pela fé. Com esse estudo, irmão, nós concluímos os milagres de Jesus. E vamos concluir com esse da ressurreição, para trazer uma reflexão em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos viver do nosso jeito. Mas pare para pensar um pouco e responda essa pergunta. Você já ressuscitou dos mortos alguma vez? Nunca, né? Mas Jesus já. Então, será que ele não tem mais poder do que nós para resolver os nossos problemas e para nos ensinar como nós devemos viver? Com certeza ele tem mais poder do que nós. Porque ele voltou dos mortos. Ele morreu e voltou à vida. Então, um ser desse que volta à vida não é um ser qualquer. É um ser que pode administrar a nossa vida, que pode dar ordens a nós, e nós devemos obedecer. Não só podemos, como devemos obedecer às ordens de Jesus, porque ele é um ser todo-poderoso, ele realizou todos esses milagres que nós já estudamos, e ainda voltou dos mortos. Então nós, irmãos, devemos a Jesus na nossa vida. Ele é muito mais do que capaz para nos ensinar como viver, para nos ajudar com as nossas dificuldades, para nos livrar das tentações. Ele tem poder para isso. Nós só precisamos confiar nele. Nós precisamos aprender a largar a mão de sermos orgulhosos e sermos mais humildes e confiar em Jesus, sabendo que ele vai suprir todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. Então precisamos desenvolver isso a cada dia. Vamos confiar em Jesus, que é o melhor caminho. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o caminho certo a seguir, que são os Teus passos, porque o Senhor venceu até a morte. Então, ó Pai, que nós possamos a cada dia confiar no Senhor Jesus Cristo, entregando nossas vidas a Ele, para a salvação, aqueles que já fizeram, já entregaram, mas possamos também entregar a nossa vida no dia a dia, nossas aflições, nossos problemas, as mazelas da vida, as tentações, que possamos entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa cuidar de nós, porque Ele sabe como fazer e Ele tem poder para isso. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso a todos. Pedimos também ao Senhor a vitória sobre o mal e sobre o pecado, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e que Deus os abençoe.